sob a proteção de Deus e havendo o número legal e na presença do conselheiro Durval Amaral e do auditor Cláudio Canha, do procurador do Ministério Público Eliseu de Moraes Correia, declara aberta no horário regimental a 39ª sessão ordinária desta Câmara. Ausente o conselheiro Ives Linhares por motivo de férias, tendo sido designado para compor o quórum auditor Cláudio Canha. Portaria 906 da presidência deste tribunal. Submeto à apreciação do plenário a ato de número 38 da sessão ordinária do dia 27 de outubro próximo passado. Em discussão, votação, aprovado. De acordo com o regimento interno, concedo a oportunidade para comunicações e inclusão de processos em pauta. Está aberta a palavra. Não havendo quem queira se manifestar, deixo a palavra livre. Passo ao relato de minha pauta. Tenho o alerta 249.513.13 do município de Ribeirão do Pinhal. A Diretoria de Contas Municipais indica o encerramento do feito, o Ministério Público também, e o relator propõe o encerramento do feito. Em discussão, votação aprovado. Tomada de contas ordinária 27.41.78.13, Companhia de Desenvolvimento de Sertanópolis, relativas ao exercício de 2010. Solicitado pela Diretoria de Contas Municipais em face da não apresentação da prestação de contas anual. Na análise, a Diretoria de Contas Municipais propõe a regularidade das contas. O Ministério Público acompanha a regularidade das contas. E a proposta do relator é que esta Corte julgue pela irregularidade das contas da Companhia de Desenvolvimento de Sertanópolis, exercício de 2010, de responsabilidade do seu presidente Reinaldo Ramos Reis. Por fim, aplique-se ao gestor Reinaldo Ramos Reis a multa prevista na Lei Complementar Estadual 103, do 87.3A, em face ao atraso no envio da prestação de contas. Em discussão, votação. Para discutir. A propósito de Vossa Excelência é pela regularidade. Regularidade. Acompanhando os pareceres. Acompanhando os pareceres, só multa pelo envio com atraso da documentação. Votação. Aprovado. Tomada de contas extraordinária 39.55.30.13, município de Rio Branco do Ivaí. A tomada de contas extraordinária instaurada em atendimento ao contido no acordo 597.13, que aprovou o relatório de inspeção realizada no município de Rio Branco do Ivaí, na gestão do senhor Raul Manuel Lopes Louro. Na aludida decisão, restou determinado que fosse instaurada a tomada de contas para apuração, qualificação de dano ao erário e individualização dos responsáveis, levando em consideração apontamentos do item 6, inconsistência das informações prestadas pelo município no SINHA-M no que se refere aos gastos com combustíveis. Juntadas as cópias dos documentos necessários à tramitação, efetivou-se a citação dos responsáveis. No entanto, somente o contador, senhor Edemauro Watanabe, apresentou justificativas. Peça 51. Não sendo apresentado qualquer defesa pelo prefeito municipal, senhor Rui Manuel Lopes Louro e demais interessados. A Diretoria de Contas Municipais registrou as irregularidades apontadas no achado 6 do relatório 7111,
referente à consistência, fidedignidade e legalidade dos controles e gastos de combustíveis. E foram apreciados somente as razões do contador, senhor Edemauro Watanabe, que afirma não ter responsabilidade sobre a inconformidade, alegando não possuir qualquer ingerência quanto às compras, controle de abastecimento e alimentação do sistema de frotas. Assim, considerando que se trata da única peça de defesa apresentada, seguiram as análises singulares de cada item, evidenciando-os como irregulares, assim como apontando as responsabilidades e as multas. O Ministério Público manifesta pela procedência da presente tomada de contas com a adoção das medidas sugeridas pela Diretoria de Contas Municipais. Propomos, diante do exposto, acompanhar integralmente a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público, bem como tudo que mais consta do processo, e na forma do artigo 16, terceiro da Lei Complementar 113, propomos, primeiro, procedência da presente tomada de contas extraordinária, realizada junto à Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí, propondo o julgamento pela irregularidade dos itens referentes ao exercício de 2011, de responsabilidade do prefeito, senhor Rui Manuel Lopes Louro, em razão da omissão quanto aos controles para apuração do consumo real de combustível e fiscalização da frota, nos termos dos itens 6A, 6B, 6C e 6D, a omissão e 6D, quanto à omissão do controle da frota de veículos do ente municipal e sonegação de informação no SIM-AM, e quando da inspeção desta Corte de Contas, nos termos do item 6E, e pela prática de atos com a intenção de burla, manipulação e produção de informações artificiais para ajuste dos consumos de combustível dos veículos municipais, nos termos dos itens 6F, 6G, 6H, 6I e 6J. Que seja ressalvado o apontamento do item 6N, em observância dos preceitos legais em relação à realização das fases da despesa, principalmente quanto ao prévio empenho, uma vez que realizados os registros, ainda que extemporaneamente. Que seja determinado ao senhor prefeito municipal, senhor Rui Manuel Lopes Louro, o ressarcimento de valores de R$ 93.797,90, no valor de R$ 4.550 e no valor de R$ 4.169,98, tudo devidamente atualizado e com aplicação da multa prevista no artigo 89, parágrafo 2º da Lei Complementar 113, no patamar de 10% sobre o valor a ser ressarcido pela prática de ato lesivo ao erário, conforme parágrafo 1º, inciso 1º da mesma lei. Por fim, em razão das irregularidades já mencionadas, aplique-se as multas conforme segue. Diante da determinação de ressarcimento de valores, caracterizando o dano ao erário, nos termos do artigo 89, parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar 113, aplique-se ao senhor Rui Manuel Lopes Louro, no patamar de 10% sobre o valor a ser ressarcido pela prática de ato lesivo ao erário, e também a multa do 87.4G da Lei Complementar 113, de forma individualizada ao prefeito, senhor Rui Manuel Lopes Louro, e ao controlador interno, senhor Cláudio Honor Rodrigues Franco, e ao contador, senhor Eduardo Watanabe. É o relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado. 60.647 do município de Guarapuava. Prestação de contas de transferência voluntária, autuada por meio do Sistema Integrado de Transferência, em razão do repasse efetuado pelo município de Guarapuava ao Serviço de Obras Sociais Ayrton Anish,
termo de cooperação 7/2012, no valor de R$30 mil. A diretoria de análise de transferência opina pela regularidade das contas, ressalvando conta bancária aberta em instituição não oficial. Como consequência, recomendou a aplicação de multa administrativa ao gestor responsável. O Ministério Público concorda com o posicionamento da unidade técnica. A nossa proposta de voto: pela regularidade da presente prestação de contas de transferência voluntária realizada pelo município de Ponta Grossa ao Serviço de Obras Sociais Ayrton Aniche, de responsabilidade de César Augusto Carolho Silvestre Filho, prefeito concedente, e senhor Jorair Marques, presidente da tomadora, ressalvando a abertura de conta bancária em instituição não oficial, sem, no entanto, imputar multa ao gestor responsável, considerando precedentes jurisprudenciais desta Câmara. Em discussão, votação aprovado. 104.756, transferência voluntária, em que o município de Cambará repassa ao lar Anália Franco R$30 mil, tendo por objeto a manutenção das atividades desempenhadas pela entidade. A diretoria de análise de transferência opina pela regularidade com recomendações com relação ao atraso do concedente no fechamento de bimestres, ausência de certidões na data da celebração da transferência. O Ministério Público discorda do entendimento gerado pela unidade técnica, propondo a irregularidade das contas, em função da ausência das certidões na formalização do convênio. Opina também pela imputação de multa administrativa ao responsável, amparada no artigo 87.4g da Lei Complementar 113. A nossa proposta de voto é pela regularidade com recomendação das contas relativas aos repasses efetuados pelo município de Cambará ao lar Anália Franco, de responsabilidade de José Salim Age Neto, tendo em vista a necessidade de readequação dos procedimentos utilizados às exigências trazidas pela Resolução 2811 e pela Instrução Normativa 6111, a fim de que não ocorra reincidência das inconformidades apontadas. Relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado. 12.65.71 da Secretaria de Estado de Educação, também transferência voluntária, em razão de repasse efetuado pela Secretaria de Estado de Educação à Associação Pais e Amigos de Excepcionais de Sengés, no valor de R$ 231.695,58, tendo por objeto o atendimento educacional às pessoas com deficiência intelectual e que necessitam de atenção especial. A diretoria de análise de transferência, pela regularidade, ressalvando despesas maiores do que previsto no plano de aplicação. Como consequência, ante a inexistência de materialidade e dano ao erário, sugere recomendação. O Ministério Público concorda com o posicionamento da unidade técnica. A nossa proposta é pela regularidade da presente prestação, feita pela Secretaria de Educação à APAI de Sengés, de responsabilidade do senhor Flávio José Arnes, secretário estadual da concedente, e Miguel Opata, presidente da tomadora, ressalvando a existência de despesas maiores do que previsto no plano de aplicação e recomendando, nos termos do artigo 28, inciso 1º da Lei Orgânica deste Tribunal, aos interessados para que se adequem às exigências trazidas pela Resolução 2811 e pela Instrução Normativa 6111. Está em discussão, votação, aprovado. Processo 71.95.30.13. Transferência voluntária do Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente de Curitiba à Associação Curitibana de Apoio e Integração do Excepcional, no valor de R$20 mil, tendo por objeto a implantação do projeto
equipamentos para a escola, que visa a aquisição de material permanente para melhorar a qualidade no atendimento prestado pela tomadora. A diretoria de análise de transferência é pela regularidade, ressalvando conta bancária aberta à instituição não oficial. O Ministério Público concorda com o posicionamento da unidade técnica e a nossa proposta é pela regularidade, ressalvando a abertura de conta bancária à instituição não oficial e com expedição de recomendação aos interessados. Em discussão, votação, aprovado. 10.21.70, contas voluntárias do Fundo Estadual de Saúde do Paraná, Hospital Nossa Senhora das Graças, no valor de R$250 mil, tendo por objeto a aquisição de equipamentos e material permanentes para o hospital. A diretoria de análise de transferência opina pela regularidade das contas, com ressalvas. O Ministério Público concorda com o posicionamento da unidade técnica. E a nossa proposta é pela regularidade da presente prestação de contas, ressalvando o atraso da concedente no envio das informações bimestrais e impondo recomendações. Em discussão, votação, aprovado. 25.306.13, contas da CODAP, Companhia de Desenvolvimento de Apucarana, em liquidação, relativo ao exercício de 2010, caminhado pela sua gestora, a senhora Lilian Elizabeth Grusca. A diretoria de contas municipais conclui pela regularidade das contas. O Ministério Público também regularidade das contas. E a nossa proposta é pela regularidade das contas da CODAP, exercício de 2010, de responsabilidade de sua presidente, senhora Lilian Elizabeth Grusca. E impõe-se a aplicação de uma multa em razão do atraso na entrega da prestação de contas. Em discussão, votação, aprovado. O 26.12.94.14, prestação de contas do Prévio São José Fundo Financeiro daquele município, relativo ao exercício de 2013, encaminhadas pelo seu presidente, Osmário José Cordeiro, dentro do prazo previsto. A diretoria de contas municipais emite a instrução pela irregularidade das contas, em face da falta de credenciamento das instituições para receberem as aplicações e investimento dos recursos do RPPS, por entender que o interessado não juntou a ata da reunião do Conselho de Administração, constando a aprovação da minuta de credenciamento. O Ministério Público também opina pela irregularidade, pelo mesmo motivo. A nossa proposta de voto: verifica-se que todas as aplicações e investimentos realizados pela entidade ocorreram em bancos oficiais, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Entendemos que a referida inconformidade fica amenizada e assim passível de ressalva. Desta forma, propomos que essa Corte julgue regularidade das contas do Prévio São José Fundo Financeiro de São José dos Pinhais, exercício de 2013, com a ressalva quanto à falta de credenciamento das instituições para receberem as aplicações e investimento dos recursos do RPPS, de responsabilidade do senhor Osmário José Cordeiro. Por fim, determine-se ao atual gestor que providencie o credenciamento das instituições e o demonstre na atual gestão, nos termos do entendimento exarado por esse Tribunal de Contas através de diversos acordos. Está em discussão. Votação, aprovado. Eu tenho o processo 27.6038 do Fundo de Previdência do município de São Tomé,
ele é idêntico ao anterior, e nós propomos nesse também a regularidade do fundo, com a ressalva quanto à falta de credenciamento e com a determinação aplicada na entidade anterior, para que o gestor providencie o credenciamento exigido. Está em discussão, votação, aprovado. Vinte e sete, 55, 54, 14 da Câmara Municipal de Astorga, relativo ao exercício de 2013, encaminhado pelo presidente Sérgio Daguano. A Diretoria de Contas Municipais opina pela irregularidade das contas ante a constatação que o controlador interno indicado pela entidade, senhor Antônio Augusto Costa, exerce concomitantemente o cargo de advogado, respondendo pela área jurídica, restando caracterizada a incompatibilidade de atuações frente à segregação de função. O Ministério Público também opina pela irregularidade das contas, corroborando com a manifestação da unidade técnica. Este processo eu já trouxe a plenário, ele foi discutido e finalmente foi adiado para um melhor entendimento dos componentes da sessão, levando em consideração que na Câmara só existia o procurador e um auxiliar de serviços gerais. Ou se colocava o advogado, procurador, no cargo de controlador, ou o auxiliar de serviços gerais, ou se contratava um por cargo em comissão. Então, analisando essas três possibilidades, eu vou sugerir ao plenário a regularidade do presente processo, com a recomendação de que isso não deve continuar e que a entidade providencie concurso público, coisa que o valha, para a contratação do controlador interno. Então seria a proposta mais razoável que eu achei, levando em consideração a situação da Câmara Municipal. Está em discussão. Vossa Excelência tem a palavra. Apenas para dividir parcialmente, acompanho Vossa Excelência, eu entendo que, na verdade, o preenchimento equivocado do controle interno, para meu ver, não é uma irregularidade de contas, mas é uma irregularidade. Em vez da recomendação, eu proponho envio de representação ao Ministério Público Estadual, pela regularidade das contas, com envio de cópias ao Ministério Público Estadual. Apenas uma divergência parcial. Ainda em discussão, senhor procurador. Senhor presidente, nós já debatemos esse assunto, inclusive um outro processo consta da pauta do conselheiro Durval Amaral. Se trata realmente de um problema desses pequenos municípios que têm o seu poder legislativo com um grupo muito minguado, digamos assim, de servidores, que é o caso, inclusive, desta Câmara, como Vossa Excelência bem relatou. E até estive pensando, eu pedi vista do processo e conversando, e realmente é uma situação que a lei impõe, né? A própria Constituição, ela determina, né, que haja um sistema de controle interno em cada poder. No artigo 31 se diz lá em sistemas de controle interno, né? E até um dos pensamentos que tivemos aí sobre essa questão de como regularizar essa situação, dado que o município muitas vezes não tem condições financeiras para fazer um quadro
de servidores apto a cumprir todas as exigências legais, inclusive em relação a esta organização do sistema de controle interno, eu até estive pensando numa sugestão, talvez colocar isso à discussão nesta Câmara, eventualmente no plenário também, se houver caso semelhante, no sentido de que a Comissão de Fiscalização e Controle, né, que todas as câmaras têm uma Comissão de Fiscalização e Controle. Embora sejam cargos políticos, não é, o próprio Legislativo faz a fiscalização do Executivo. E como a Comissão de Fiscalização ela não está envolvida com a gestão da Câmara, que é um presidente, um secretário, normalmente nessas pequenas câmaras, talvez fosse o caso de se atribuir a essa Comissão de Fiscalização e Controle o próprio controle interno. E aí poderia se servir administrativamente do advogado ou do contador para a elaboração do relatório, mas a incumbência maior de deliberação seria desta comissão. Então, fica a sugestão, né, que me parece ser, assim, para essas situações de municípios aí com menos de 50 mil habitantes, né, fosse uma situação que pudesse contornar, né, o problema e imprimindo, até porque essas comissões são de vários partidos, né, quer dizer, não haveria, digamos assim, uma congruência de vontade no sentido de se fazer um mero exame formal, mas um próprio debate interno dentro do próprio Legislativo para o exercício do controle interno. Então fica aí uma sugestão, né, além daquelas que Vossa Excelência já mencionou, né, de fazer concurso, de atribuição para outros servidores. No caso aí, auxiliar de serviços gerais não teria competência nenhuma, seria como não ter ninguém, né, para exercer o controle interno. E como foi já debatido, o próprio advogado ou o próprio contador ficar com a responsabilidade de controlar os seus próprios atos, né, também não é uma... E daí o princípio da segregação de funções também não é uma situação realmente confortável, né, em termos de cumprimento da legislação. Então, talvez fosse o caso nessas situações, né, de que nessas pequenas municipalidades, principalmente nos seus legislativos, a atribuição do controle interno ficasse a cargo de uma comissão, da própria Comissão de Fiscalização dentro do Parlamento. Uma sugestão que, pelo menos numa visão assim inicial, não vi nenhum empecilho, né? Mas, de todo modo, Vossa Excelência está ressalvando, né, esse item, e com recomendação para regularização. Então, talvez que a regularização possa ser nesse molde, né, de atribuição, porque o Parlamento ele é permanente, as comissões são obrigatórias, e a Comissão de Fiscalização realmente tem essa vantagem de ter uma especialidade dentro da própria Câmara. Talvez fosse o caso realmente dela exercer a função do controle interno. É uma sugestão que nós damos aí para tentar regularizar esse tipo de situação. A sugestão feita por Vossa Excelência é bem-vinda para uma análise posterior, mas, à primeira vista, eu entendo que a Comissão de Fiscalização é composta por vereadores, não é? Então são cargos políticos, e daí nos pequenos municípios existem aquelas adversidades, um partido contra o outro. Eu acredito que dessa forma a análise não vai ser isenta. E também, né, a Câmara Municipal tem que resolver os seus problemas. Nós não podemos determinar que a Comissão de Fiscalização de uma Câmara, entre os membros da comissão, seja escolhido
controlador interno. Eu acho que nós devemos recomendar que esse problema seja resolvido, e eles, na autonomia que a Câmara tem, que resolva o problema. Então, de início, eu mantenho a minha proposta de voto com a recomendação sugerida. Senhor presidente, só um reparo. Sim. Não é que a comissão indique o controlador interno, que ela assuma a função de controle interno, né? A própria comissão de fiscalização. Então, a proposta é essa, não que ela vá indicar um vereador que fique responsável pelo controle interno, não. Ela assuma dentro das suas próprias funções a função de exercer controle interno. Seria essa a sugestão, né? Mas eu, como disse a Vossa Excelência, é uma ideia inicial, né, que deve ser ponderada, que deve ser refletida, né, para tentar resolver o problema desses pequenos municípios que não teriam, em princípio, condições financeiras para organizar um sistema adequado de controle interno. Perfeitamente. Minha proposta de voto está em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente. Pela ordem, Vossa Excelência tem a palavra. 2-1 seria o resultado. Que eu fiz uma proposta parcialmente divergente de Vossa Excelência. Perfeitamente. Perfeitamente. Com a anotação da proposta divergente do auditor Cláudio Can, em parte divergente, que seria um segundo item, encaminhamento ao Ministério Público. (23.1182), prestação de contas. Senhor presidente, pela ordem, gostaria de pedir Pela vista ordem. nesse processo. Como é que é? Gostaria de pedir vista nesse processo. Vista concedida a Vossa Excelência. (27.4566), do município de Boa Ventura do São Roque. Relativos ao exercício de 2013, encaminhados pelo prefeito, senhor Valdemar Gralac, dentro do prazo previsto. A Diretoria de Contas Municipais sugere a regularidade das contas, bem como o Ministério Público. E a nossa proposta de voto é que o parecer prévio seja emitido recomendando a regularidade das contas do município de Boa Ventura do São Roque, exercício de 2013, de responsabilidade do prefeito, senhor Valdemar Gralac. Proposta de voto em discussão. Votação aprovada. O 27.80.57.14 do município de São Tomé, relativo ao exercício de 2013, de responsabilidade do senhor Arley Hernandes de Biasi. A Diretoria de Contas Municipais opina pela irregularidade das contas, em razão do déficit orçamentário de fontes financeiras não vinculadas, no montante de R$ 236.791,85, equivalente a 2,99%, ressalvando a falta de inscrição na dívida fundada de precatórios, notificados entre 4/5/2000 a 1/7/2012, e as funções de assessoria jurídica realizadas de forma contrária ao pré-julgado número 6. O Ministério Público também propõe a irregularidade das contas, em razão do déficit orçamentário de fontes não vinculadas, corroborando com a conclusão da unidade técnica. A nossa proposta de voto, inicialmente, no que se refere ao resultado financeiro deficitário, cujo índice atingiu 2,99, correspondente a R$ 236.791,85. Contrariamos o entendimento exarado pela Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público, porque entendemos que essa irregularidade, entre aspas, pode ser afastada, pois, conforme demonstrado, o referido déficit está inferior àquele que vem sendo aceito por esse tribunal, que seria em torno de 5%. Sendo entendido que pode ser aposta ressalva nesse item. Então, a conclusão que ofereço é que o parecer prévio
recomende o julgamento pela regularidade das contas do município de São Tomé, exercício de 2013, de responsabilidade do senhor Arley Hernandes de Biasi, com ressalva em razão do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas em 2,99%. E ainda da falta de inscrição na dívida fundada, de precatórios e pela funções de assessoria jurídica realizadas de forma contrária ao pré-julgado número 6. É a proposta de parecer prévio que está em discussão. Senhor presidente? Sim. Apenas para registrar meu voto divergindo quanto ao déficit financeiro, entendo que não ficou demonstrado a infração ao artigo 9º e 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E quanto a preenchimento de cargos em desacordo com o pré-julgado desse Tribunal de Contas, entendo também que isso não é uma irregularidade de contas. Então, acompanho Vossa Excelência quanto aos demais itens de irregularidade. Nesses dois eu entendo pela regularidade plena. Continua em discussão. Votação. Aprovada a proposta do relator por 2 votos a 1. Pela regularidade por unanimidade, mas com relação aos 2 itens citados pelo auditor Cláudio Canha, divergentes. A pauta está esgotada. Agradeço a atenção de todos e passo a palavra ao conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, senhor procurador, senhora secretária, senhor conselheiro substituto, inicio minha pauta pelo processo número 675459/15. Trata os autos e procedimento de alerta suscitado pela Diretoria de Contas Municipais em face da execução de despesas em percentual superior a 95%. Do limite permitido no artigo 20, inciso 3, letra B, da Lei de Responsabilidade Fiscal, para a despesa total com pessoal, constatado durante a análise de gestão fiscal do Poder Executivo de Araruna, relativo ao período de apuração encerrado em 31/12/2013. Concedido contraditório, o interessado aduziu estar tomando providências visando a contenção das despesas com pessoal. Encaminhados os autos à DCM, essa informou que da análise da gestão fiscal do município de Araruna, relativa ao último período analisado, segundo semestre de 14, a municipalidade manteve-se aquém do limite máximo para a despesa total com pessoal. Ao final, opinou pelo encerramento do processo em face da perda de objeto. O Ministério Público de Contas corroborou a sugestão da unidade técnica e se manifestou pelo encerramento e arquivamento do feito. Diante do exposto, acompanho os opinativos da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público de Contas e voto pelo encerramento dos autos nos termos do artigo 398 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, em razão da perda do objeto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 68241215. Trata os autos e procedimentos de alerta suscitado pela Diretoria de Contas Municipais em fase de execução de despesas em percentual superior a 95% do limite para a despesa total com pessoal, relativo ao período de apuração encerrado em 31/12/14. Em sede contraditório, o gestor da municipalidade peticionou informando a adoção de medidas de contenção da despesa com pessoal. De volta à DCM, essa informou que o ente não encaminhou os dados referentes ao primeiro semestre de 15, de modo que o último período disponível se refere ao segundo semestre de 14. Sacou que o índice auferido por esse tribunal não restou contestado e concluiu que o Poder Executivo de Faxinal está em situação de alerta de 95% do limite para despesas com pessoal. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, esse opinou pela expedição do alerta. Da análise da gestão fiscal do Poder Executivo de Faxinal, constata-se que houve a extrapolação de 95% do limite máximo permitido de 54% da receita corrente líquida com gasto com pessoal, sendo que o próprio Poder Executivo Municipal não contestou a aludida situação.
Destarte, a circunstância exposta acima enseja a emissão do alerta, tal como previsto no artigo 59.3, parágrafo 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal e sugerido na instrução 402915 da DCM e no parecer ministerial 13.259.15. Isso posto nos termos do artigo 286, parágrafo 2º do Regimento Interno do Tribunal de Contas, e do artigo 59.3, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei Complementar 101 de 2000, acolho os opinativos que instruíram os autos e voto pela emissão do alerta ao Poder Executivo de Faxinal, na pessoa do prefeito municipal atual, a fim de que adote as medidas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal para o retorno da despesa total com o pessoal dentro do limite prudencial. É o relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado. Processo 68.72.36.15. Trata os autos e procedimento de alerta suscitado pela Diretoria de Contas Municipais em fase de execução de despesas em percentual superior a 95% do limite para a despesa total com pessoal, relativo ao período de apuração encerrado em 31/12/14. Distribuído o feito e autorizada a abertura de contraditório, o gestor da municipalidade sustentou estar tomando as providências visando adequar o índice de limite previsto pela LRF, tendo fechado o primeiro semestre de 2015 em 51,99% e o mês de julho de 2015 em 51,74%. De volta à DCM, esta destacou que o índice auferido por esse tribunal não restou contestado pela municipalidade e, tendo em vista a análise da gestão fiscal relativa ao último período analisado, ou seja, primeiro semestre de 2015, entendeu mantida a conclusão de que a execução de despesas ocorreu em percentual acima de 95% do limite para despesa com pessoal, impondo-se as restrições do artigo 22, parágrafo único da LRF. O Ministério Público de Contas do Estado do Paraná nada opôs à expedição do alerta ao Poder Executivo de Quitandinha. O voto da análise da gestão fiscal do Poder Executivo de Quitandinha, constata-se que houve a extrapolação de 95% do limite máximo permitido de 54% da receita corrente líquida com gasto com pessoal, sendo que o próprio Poder Executivo Municipal admitiu tal situação, embora tenha argumentado a diminuição do percentual no primeiro semestre de 2015, com efeito em que pese os esforços da municipalidade, a circunstância exposta acima enseja a emissão do alerta, tal como previsto no artigo 59.3, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal e sugerido pela DCM e pelo Ministério Público de Contas, e suposto nos termos do artigo 286, parágrafo 2º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e do artigo 59.3, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei Complementar 101 de 2000, acolho os opinativos que instruíram os autos e voto pela emissão do alerta ao Poder Executivo de Quitandinha, na pessoa de seu prefeito municipal atual, a fim de que adote as medidas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal para o retorno da despesa total com pessoal dentro do limite prudencial. É o relatório e voto. Está em discussão, votação, aprovado. Processo 71.22.30.15. Trata-se de autos de procedimento de alerta suscitado pela Diretoria de Contas Municipais em fase de execução de despesas em percentual superior a 95% do limite para despesa total com pessoal relativo ao período apurado encerrado em 30 de junho de 14. Distribuído o feito e autorizada a abertura do contraditório, o gestor da municipalidade peticionou informando a adoção de medidas de contenção de da despesa com pessoal. De volta à DCM, esta informou que o ente não encaminhou os dados referentes ao segundo semestre de 2014 e primeiro semestre de 2015, de modo que o último período disponível se refere ao primeiro semestre de 14. Destacou que o índice auferido por este tribunal não restou contestado e conclui que o Poder Executivo de Paulo Frontin está em situação de alerta de 95% do limite para despesas com pessoal. O Ministério Público de Contas opinou pela expedição do alerta. O voto da análise da gestão fiscal do Poder Executivo de Paulo Frontin, constata-se que houve a extrapolação de 95% do limite máximo permitido de 54% da receita corrente líquida com gasto com pessoal, sendo que o próprio Poder Executivo Municipal não contestou a aludida situação, embora tenha argumentado a diminuição do percentual no primeiro semestre de 2015,
com efeito em que pese os esforços da municipalidade, a circunstância exposta acima enseja a emissão do alerta, tal como previsto no artigo 59, 3, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal e sugerido na instrução 403615 da DCM e no parecer 13.265.15 do Ministério Público de Contas do Paraná. Isso posto nos termos do artigo 286, parágrafo 2º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e do artigo 59, 3, parágrafo 1º, 2 da Lei Complementar 101 de 2000, acolho os opinativos que instruem os autos e voto pela emissão do alerta ao Poder Executivo de Paulo Frontin, na pessoa de seu prefeito municipal atual, a fim de que adote as medidas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal para o retorno da despesa total com o pessoal dentro do limite prudencial. Está em discussão. Votação aprovado. Processo 650.769.14. Senhor presidente, vou solicitar adiamento. Está adiado. Processo 750.166.12. Versa o presente expediente sobre prestação de contas de transferência voluntária celebrado entre o município de Corbélia e o projeto Bem Me Quer, no valor de R$ 62.130, tendo por objeto a transferência de recursos e o apoio técnico para execução de serviços de proteção básica e ou especial. A Diretoria de Análise de Transferência procedeu ao exame da prestação de contas e, após contraditório para a complementação da documentação, manifestou-se pela irregularidade das contas em razão de celebração do termo aditivo número 2 de 2011, depois de expirada a vigência da transferência, ensejando a devolução do valor de R$ 7.444,06. No caso, pelo senhor Eliezer José Fontana. Outra, realização de despesas em valores maiores do que os previstos no plano de aplicação, ultrapassando em R$ 1.646,02, ensejando a devolução pelo senhor Eliezer José Fontana e pela senhora Nilce Lingler Martini, e despesas realizadas fora da vigência do convênio, no valor de R$ 4.240,59, a ser ressarcido solidariamente pelo senhor Eliezer José Fontana e pela senhora Nilce Lengler Martini. As impropriedades relativas à ausência de certidão na data de celebração e durante a execução da transferência, a publicação do instrumento de transferência e de aditivo fora do prazo máximo previsto na Lei 866/93, ao atraso nos repasses das transferências em desacordo com o cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho, ao saldo da conta bancária do convênio menor do que o informado no resumo financeiro do CIT e ao saldo contábil após o fim da vigência da transferência, foram consideradas passíveis de conversão em ressalvas as condutas pela unidade técnica, com sugestão de aplicação de multa prevista no artigo 87, 4G da Lei Complementar 113 de 2005, em face dos itens 4, 5 e 8. Finalmente, considerando as demais impropriedades com falhas de natureza estritamente formal, que não acarretaram prejuízo ao erário ou à execução do objeto conveniado, a DAT opinou pela expedição de recomendação para que as partes procedam à correção das mesmas. O Ministério Público de Contas, por sua vez, considerando que o termo de convênio 02 de 2011 envolve o repasse de recursos públicos para pessoa jurídica de direito privado, solicitou diligência interna à DAT para manifestação sobre o cumprimento previsto no artigo 26 da Lei Complementar 101 de 2000. Em atendimento ao despacho 1414-15 dessa relatoria, a Diretoria de Análise de Transferências voltou a se manifestar nos autos, especificamente sobre a aplicação do artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal ao caso em tela, entendendo que o dispositivo não se aplica à transferência à hora apreciada por não se tratar de subvenção econômica, caso em que a destinação de recursos públicos para cobrir necessidade de pessoas físicas ou débitos de pessoas jurídicas estaria sujeita a condições elencadas no caput do dispositivo. A unidade técnica
ratificou o seu opinativo anterior pela irregularidade das contas com determinação de recolhimento parcial dos recursos repassados, anotação de ressalvas e aplicação de multas, além de expedição de recomendação em razão das falhas formais constatadas. O Ministério Público de Contas, por sua vez, manteve seu entendimento de que o juízo de legalidade da prestação de contas, em análise, requer a demonstração da existência de lei específica, autorizadora do repasse consignado no termo de convênio em exame. O voto. Inicialmente destaco que a questão abordada pelo membro do Ministério Público de Contas quanto à aplicabilidade do artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal às transferências voluntárias em entidades privadas, bem como a sugestão de instauração de pré-julgado acerca do tema, foi enfrentada recentemente no julgamento do processo 804312 de 12, que através do acórdão 403115 da primeira Câmara, de relatoria do conselheiro Ivens Linhares, decidiu por unanimidade pela regularidade das contas com recomendação, refutando a tese defendida no parecer ministerial de necessidade de lei autorizadora para o repasse de recursos públicos destinados ao terceiro setor, bem como a instauração de pré-julgado acerca da matéria. Acompanho nessa oportunidade o entendimento contido no acórdão 403115 da primeira Câmara, que preliminarmente considerou que o artigo 26, especificamente em seu parágrafo 2º, ao se referir a subvenções, estaria a se referir a subvenções econômicas e não às sociais, não sendo o artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal aplicável aos repasses públicos destinados ao terceiro setor, pois esses não guardam relação com a hipótese legal prevista no caput. Tendo ainda a referida decisão considerado que a normativa desta Corte encontra-se em consonância com o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante sobre o tema, deixou-se de colher a proposta de instauração de incidente de pré-julgado proposto pelo Ministério Público de Contas. Superadas as questões preliminares levantadas pelo membro do Ministério Público de Contas, observo que na transferência voluntária celebrada entre o município de Corbélia e o projeto Bem-Me-Quer, permaneceram sem saneamento as questões apontadas, tendo a DAT concluído pela irregularidade das contas, com o ressarcimento parcial dos recursos repassados, anotação de ressalvas, com aplicação e multas, e expedição de recomendação quanto às falhas formais detectadas. Conforme demonstrado pela unidade técnica, as seguintes condutas ensejam a irregularidade das contas. A. Celebração do termo aditivo número 2 de 2011, depois de expirada a vigência da transferência. A realização de despesas em valores maiores do que os previstos no plano de aplicação e a realização de despesas fora da vigência do convênio, como determinação de recolhimento parcial dos valores repassados, conforme indicado no opinativo daquela unidade, que acato neste momento, bem como a anotação das ressalvas propostas. Afasto, contudo, a aplicação das multas sugeridas, por entender que a posição de ressalvas quanto aos itens apontados é suficiente. As impropriedades formais constatadas, por sua vez, conforme destacado pela DAT, podem ser objeto de recomendação aos jurisdicionados, podendo ser atribuídos à implantação do novo sistema de prestação de contas das transferências voluntárias CIT e da necessidade de adaptação dos jurisdicionados aos novos procedimentos estabelecidos pela Resolução 28 de 2011 e pela Instrução Normativa 61 de 2011, conforme tem decidido essa Casa em casos semelhantes ao versado nos autos. Diante do exposto, com fundamento no artigo 16.3 da Lei Complementar 103 de 2005, voto 1. Pela irregularidade da presente prestação de contas e transferência voluntária, em razão de celebração de termo aditivo número 2 de 2011, depois de expirada a vigência da transferência, realização de despesas em valores maiores do que os previstos no plano de aplicação e realização de despesas fora da vigência do convênio.
E 2, em determinar o recolhimento parcial dos recursos repassados, sendo R$ 7.444,06 pelo senhor Eliezer José Fontana, em face da celebração do termo aditivo número 2 de 2011, depois de expirada a vigência da transferência. R$ 1.646,02 pelo senhor Eliezer José Fontana e pela senhora Nilce Lingler Martini, em face da realização de despesas em valores maiores do que os previstos no plano de aplicação. E, ainda, R$ 4.240,59, solidariamente pelo senhor Eliezer José Fontana e pela senhora Nilce Lingler Martini, diante das despesas realizadas fora da vigência do convênio. 2, ainda, pela inclusão do nome dos senhores Eliezer José Fontana e Nilce Lingler Martini no cadastro dos responsáveis com contas irregulares. E ainda 3, pela anotação junto à diretoria de execuções de ressalvas em razão de ausência de certidões na data de celebração e durante a execução da transferência, publicação do instrumento de transferência e de aditivo fora do prazo máximo previsto na Lei 866/93, atraso nos repasses das transferências em desacordo com o cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho, saldo da conta bancária do convênio menor do que o informado no resumo financeiro do CIT, e saldo contábil após o fim da vigência da transferência, indicando que pode não ter havido a correta devolução de saldo ao concedente. E ainda, pela expedição de recomendação aos jurisdicionados com fulcro no artigo 244, parágrafo 1º do Regimento Interno, para que observem as exigências da Resolução 28 de 2011 e da Instrução Normativa 61 de 2011, em especial quanto ao atraso na apresentação da prestação de contas, a divergência na informação relativa ao credor dos repasses e ao termo de cumprimento de objetivos não emitido pelo fiscal responsável pela transferência. É o relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 79.78.0412. Trata os autos de prestação de contas e transferência voluntária celebrado na Secretaria de Estado da Família e o município de Maringá no valor de R$ 63.500, tendo por objeto o repasse financeiro para fins de manutenção e viabilização das atividades da entidade. A Diretoria de Análise de Transferência, após concessão do contraditório, se manifestou no sentido de que as falhas detectadas ao longo da primeira instrução são falhas de natureza estritamente formal e que não resultaram em dano ao erário e não comprometeram a execução do objeto conveniado, opinando pela regularidade das contas com ressalva e recomendação para que os jurisdicionados regularizem as inconformidades detectadas, a fim de que não incorram em reincidências nos apontamentos. O Ministério Público anuiu com o opinativo da unidade técnica. O voto. Com relação ao atraso do concedente no envio das informações bimestrais no CIT, ausência de certidões de formalização de transferência e emissão do termo de cumprimento de objetivos por pessoa diversa do fiscal designado, pontuo que, diante dos critérios da razoabilidade, proporcionalidade, relevância e risco, e tendo em vista a ausência de materialidade e dano ao erário em relação a esses fatos, há que se relevar as impropriedades de natureza formal, e diante da necessidade de adaptação dos jurisdicionados aos novos procedimentos estabelecidos pela Resolução 28 de 2011 e pela Instrução Normativa 61 de 2011, reputo que as impropriedades constatadas nesses itens ensejam expedição de recomendação. Com relação à existência de saldo contábil após o fim da vigência de transferência, nota-se juntada dos comprovantes de ressarcimento dos sobreditos valores, merecendo tal situação ser ressalvada, uma vez que não há evidências de dano ao erário. Ante o exposto, acompanho os opinativos constantes nos autos e voto 1. Pela regularidade da presente contas, com ressalva, ante a existência de saldo contábil após o fim da vigência da transferência. 2.
para que seja expedida recomendação aos jurisdicionados, com fulcro no artigo 244, parágrafo 1º do Regimento Interno, para que observe a exigência da Resolução 28/2011 e da Instrução Normativa 61 de 2011, relativamente aos aspectos formais não observados. É o relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 86.46.84.12. Verso o presente expediente de prestação de contas e transferência voluntária celebrada entre o município de Maringá e a Associação Cultural e Educação Infantil Menino Jesus de Maringá, no valor de R$ 20.917, tendo por objeto a proteção social básica e manutenção da rede de atendimento à criança e ao adolescente. A Diretoria de Análise e Transferências procedeu ao exame da prestação de contas e, após contraditório, para a complementação da documentação, entendeu que permaneceram não sanados os seguintes itens: atraso no envio das informações bimestrais no CIT, atraso na publicação do termo de transferência e atraso nos repasses das transferências, concluindo pela regularidade das contas com ressalva, em razão das impropriedades não sanadas diante da sua natureza formal e de que não resultaram em dano ao erário ou à execução do convênio, com expedição de recomendação para que as partes procedam à correção das mesmas com vista à adaptação dos procedimentos às exigências sugeridas após a entrada em vigor da Resolução 28/2011 e da Instrução Normativa 61 de 2011 desse Tribunal. O Ministério Público de Contas, por sua vez, divergiu da unidade técnica, opinando pela irregularidade das contas com a aplicação da multa prevista no artigo 87.4g da Lei Complementar 103 de 2005, tendo em vista que, em análise do sistema CIT, observou a ausência de certidão de débitos tributários e de dívida ativa estadual e da certidão de débitos de tributos federais, INSS, e a dívida ativa da União. O voto, compulsando os autos, observa que na transferência voluntária ora apreciada, as impropriedades não sanadas resultaram na anotação de ressalva, expedição de recomendação, quanto às falhas formais constatadas, no entender da Diretoria de Análise e Transferências. Considerando as justificativas apresentadas pelo gestor das contas, bem como o período de adaptação ao Sistema Integrado de Transferência, CIT, a época da transferência, em que os jurisdicionados encontravam dificuldades em alimentar o sistema e ainda que não houve prejuízo ao erário ou à execução do ajuste conforme atestado pela DAT, deixo de acatar o parecer do Ministério Público de Contas pela irregularidade das contas com aplicação de sanção. Neste modo, acompanho o entendimento da Diretoria de Análise e Transferência no sentido de julgar regulares as contas, ressalvando o atraso na publicação do termo de transferência e o atraso nos repasses dos recursos, com expedição de recomendação aos jurisdicionados para que corrijam as falhas formais detectadas nas próximas prestações de contas, em especial o atraso no envio das informações bimestrais do CIT. É o relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 36.495.13. Trata os presentes autos de prestação de contas e transferência voluntária celebrada entre o município de Rancho Alegre e a Associação de Trabalhadores Rancho Alegrenses Astral, no valor de R$ 180 mil, tendo por objeto o repasse de recursos financeiros para cobrir despesas com transporte intermunicipal de trabalhadores. A Diretoria de Análise e Transferência, após a concessão de contraditório para a complementação da instrução, em que os responsáveis arrolados na transferência deixaram de se manifestar, entendeu que as impropriedades detectadas ao longo do primeiro exame são falhas de natureza estritamente formal e que não resultaram em dano ao erário ou comprometeram a execução do objeto conveniado. Ressaltou, contudo, a incompatibilidade de atuação do tomador com atividades e transferências, opinando pela regularidade das contas com ressalva e recomendação para que os jurisdicionados regularizem as inconformidades detectadas. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, anuiu com o opinativo da unidade técnica que concluiu pela regularidade das contas, com ressalva
expedição de recomendação e demais pontos sugeridos pela DAT. O voto. Com relação ao atraso do concedente no envio das informações bimestrais no CIT, ausência de certidões na formalização da transferência e na execução, publicação intempestiva do termo aditivo, divergência entre as datas dos pagamentos efetuados durante a execução da avença, pontuo que, diante dos critérios da razoabilidade, proporcionalidade, relevância e risco, e tendo em vista a ausência de materialidade e dano ao erário em relação a esses fatos, há que se relevar as impropriedades de natureza formal, e diante da necessidade de adaptação dos jurisdicionados aos novos procedimentos estabelecidos pela Resolução 28/2011, pela Instrução Normativa 61/2011, reputo que as impropriedades constatadas nesses itens sejam convertidas em ressalva, com expedição de recomendação. Anoto que o fato de a atuação do tomador não ser compatível com as atividades desenvolvidas na transferência em análise contraria o artigo 5º, parágrafo 1º da Resolução 28/2011, e acarreta a incidência da multa prevista no artigo 87.4g da Lei Complementar número 103/2005, em função da celebração de transferência com entidade que possui finalidade diversa do objeto pactuado. Ante o exposto, acompanho os opinativos constantes dos autos e, em consonância com os precedentes desta Casa e com fundamento no artigo 16, inciso 2 da Lei Complementar 113 de 2005, voto 1. Pela regularidade das presentes contas, com ressalva, ante a celebração de transferências com entidade que possui finalidade diversa do objeto pactuado. 2. Pela aplicação de multa ao senhor Dalvo Lúcio Moreira, na qualidade de prefeito do município de Rancho Alegre, à época, com base no artigo 87.4g da Lei Complementar 103/2005, em razão da celebração de transferência com entidade que possui finalidade diversa do objeto pactuado. E 3. Para que seja expedida a recomendação aos jurisdicionados para que observem as exigências da Resolução 28/2011 e da Instrução Normativa número 61/2011 relativamente aos aspectos formais não observados. É o relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 18.13.27.13. Trata-se os presentes autos e prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre o município de Porto Barreiro e a APAI de Laranjeiras do Sul, no valor de R$ 11.314,35, tendo por objeto a manutenção e viabilização de atividades da entidade. Após concessão de contraditório, a DAT opinou pela regularidade das contas, ressalvando a realização de despesas fora da vigência do convênio, e entendendo que as demais impropriedades detectadas de atraso do tomador e do concedente no envio das informações bimestrais no CIT e a ausência de certidões na formalização da transferência são falhas de natureza estritamente formal, que não resultaram em dano ao erário ou comprometeram a execução do objeto conveniado, podendo ser objeto de recomendação para que os jurisdicionados regularizem as inconformidades detectadas, a fim de que não incorram em reincidência nos apontamentos. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, anuiu com o opinativo da unidade técnica e concluiu pela regularidade das contas, com ressalva e expedição de recomendação e demais pontos sugeridos pela DAT. O voto. Com relação ao atraso do tomador e do concedente no envio das informações bimestrais do CIT, a ausência de certidões na formalização da transferência, pontuo que, diante dos critérios da razoabilidade, proporcionalidade, relevância e risco, e tendo em vista a ausência de materialidade e dano ao erário em relação a esses fatos, há que se relevar as impropriedades de natureza formal e, diante da necessidade de adaptação dos jurisdicionados aos novos procedimentos estabelecidos pela Resolução 28/2011 e pela Instrução Normativa 61/2011, reputo que as impropriedades constatadas nesses itens ensejam a expedição de recomendação.
Com relação às despesas realizadas fora da vigência do convênio, note-se que o município juntou nota fiscal e comprovante de pagamento das despesas. Assim, em que pese sua execução se dar de maneira intempestiva, merece tal situação ser ressalvada, uma vez que não há evidências de dano ao erário. Ante o exposto, acompanho os opinativos constantes nos autos e voto: 1. Pela regularidade das presentes contas, com ressalva, ante a realização de despesas fora da vigência do convênio. E 2, para que seja expedida recomendação aos jurisdicionados, com fulcro no artigo 244, parágrafo 1º do Regimento Interno, para que observe as exigências da Resolução 28 de 2011 e da Instrução Normativa 61 de 2011, relativamente aos aspectos formais não observados. É o relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 18.29.98.14, versa o presente expediente da prestação de contas e transferência voluntária celebrado entre a Fundação de Esporte de Londrina e a Associação de Tênis de Mesa de Londrina, no valor de R$ 22.000, relativo ao exercício de 2013, tendo por objeto o desenvolvimento da modalidade de tênis de mesa feminino. Após a realização de contraditória, a DAT sugeriu a aprovação das contas com a conversão em ressalva da impropriedade relativa à existência de saldo contábil no valor de R$ 6.059,68, após o fim da vigência da transferência, tendo em vista que, conforme as justificativas apresentadas, o montante do saldo contábil é de apenas R$ 24, valor materialmente irrelevante que não prejudicou a execução do objeto e o atingimento dos objetivos. Em relação aos demais apontamentos, sugeriu a expedição de recomendação, eis que decorreram da falta de adaptação às exigências do novo sistema de transferência CIT, consignando ao final que os extratos bancários tidos como faltantes foram juntados, sanando a impropriedade. O Ministério Público de Contas sugeriu a regularidade das contas com recomendação. Nota-se que as restrições apontadas pela unidade técnica, pendentes de regularização, são de caráter meramente formal, não tendo sido observados na análise do processo em apreço quaisquer fatos que tenham prejudicado a execução do objeto conveniado. No que tange à existência de saldo contábil, comungo com o opinativo da DAT, de que o apontamento pode ser convertido em ressalva, pois se verificou tratar-se de valor irrisório, qual não possui o condão de macular a presente prestação de contas, não tendo impossibilitado o cumprimento dos objetivos do convênio. As demais impropriedades decorrem da implantação do novo sistema de prestação de contas das transferências voluntárias, CIT, e da necessidade de adaptação dos jurisdicionados aos novos procedimentos estabelecidos pela Resolução 28 de 2011 e pela Instrução Normativa 61 de 2011, podendo, assim, conforme posicionamento firmado em feitos semelhantes, serem convertidos em recomendação. Diante do exposto, em consonância com os precedentes dessa Câmara e com fundamento no artigo 16.2 da Lei Complementar 103 de 2005, voto pela regularidade da presente prestação de contas, ressalvando a existência de saldo contábil sem comprovação, em virtude da inexpressividade do montante apurado de R$ 24, com expedição de recomendação às partes, na pessoa de seus respectivos representantes legais, para que regularizem as restrições apontadas pela Diretoria de Análise de Transferências nas futuras prestações de contas. É o relatório e voto. Ele está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 18.30.05.14. Trata-se os presentes autos e prestação de contas de transferência voluntária celebrado entre a Fundação de Esportes de Londrina e a APMF do Colégio Estadual Padre Vistembrundo Roberto Pérez Garcia de Londrina, no valor de R$ 35.000, referente ao exercício de 2013, tendo por objeto o repasse financeiro para fins o desenvolvimento da modalidade de basquetebol masculino. A Diretoria de Análise de Transferências constatou atraso no encaminhamento da prestação de contas, no caso 19 dias, atraso do concedente no envio das informações bimestrais no CIT,
ausência de certidões na formalização das transferências, existência de saldo contábil não comprovado e ausência parcial de extratos bancários. Realizado o contraditório, a DAT se manifestou no sentido de que as falhas detectadas ao longo da primeira instrução são falhas de natureza estritamente formal, que não resultaram em dano ao erário e não comprometeram a execução do objeto conveniado. Opinou pela regularidade das contas, com ressalva e recomendação para que os jurisdicionados regularizem as inconformidades detectadas, a fim de que não incorram em reincidência nos apontamentos. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, anuiu com o opinativo da unidade técnica, concluiu pela regularidade das contas, com ressalva e expedição de recomendação e demais pontos sugeridos pela DAT. O voto. Com relação ao atraso do concedente no envio das informações bimestrais no CIT, ausência de certidões na formalização da transferência e emissão do termo de cumprimento de objetivos por pessoa diversa do fiscal designado, pontuo que, diante dos critérios da razoabilidade, proporcionalidade, relevância e risco, e tendo em vista a ausência de materialidade e dano ao erário em relação a esses fatos, há que se relevar as impropriedades de natureza formal e, diante da necessidade de adaptação dos jurisdicionados aos novos procedimentos estabelecidos pela Resolução 28 de 2011 e Instrução Normativa 61 de 2011, reputo que as impropriedades constatadas nesses itens ensejam expedição de recomendação. No mesmo sentido, os recentes julgados desta Corte em processos análogos. Ante o exposto, divirjo parcialmente dos opinativos constantes nos autos, em consonância com os precedentes dessa Casa e com fundamento no artigo 16, inciso 1 da Lei Complementar 103 de 2005, voto pela regularidade das presentes contas e expedição de recomendação aos jurisdicionados, com fulcro no artigo 244, parágrafo 1º do Regimento Interno, para que observem as exigências da Resolução 28 de 2011 e da Instrução Normativa 61 de 2011 relativamente aos aspectos formais não observados. É o relatório e voto. Está em discussão, votação, aprovado. Processo 1047-755-14. Trata-se de aposentadoria por invalidez com proventos integrais concedida à senhora Maria Virgínia da Silva Mesquita, do município de Venceslau Braz, com fulcro no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal. Após concessão de contraditório para esclarecimento sobre o cálculo de proventos apresentado e sobre o atraso na protocolização do processo de inativação, bem como para a juntada de laudo pericial legível, a ADCAP considerou saneados os apontamentos inicialmente realizados, opinando pela legalidade e registro do ato de concessão de aposentadoria. O Ministério Público de Contas, corroborando o opinativo técnico, não se opõe à legalidade e ao registro do ato, com o afastamento da multa administrativa ao gestor em face do atraso, em razão às justificativas apresentadas, entendendo cabível, no entanto, a expedição de determinação para as adequações estruturais necessárias no setor. O voto. Diante do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria da senhora Maria Virgínia da Silva Mesquita, ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, com fundamento no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal, voto acompanhando os opinativos uniformes da Diretoria de Controle de Ato Pessoal e do Ministério Público junto a esse Tribunal de Contas, pela 1. Legalidade e consequente registro do ato de concessão formalizado através da Portaria 374 de 2014, publicada no órgão oficial de 2 de julho de 2014, retificada pela Portaria 331 de 2015, publicada no órgão oficial 1388 de 18 de junho de 2015. E 2. Expedição de recomendação ao município de Venceslau Braz para que observe os prazos regimentais nos protocolos futuros. É o relatório e voto. Em discussão, votação. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Apenas para registrar, acompanho o relator no mérito pela legalidade de registro, sem a expedição de recomendação. O auditor Cláudio Canha acompanha o relator no mérito, sem expedição da recomendação.
Por 2 votos a 1, prevalece na íntegra a proposta do relator. Processo 70-30-88-15. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo senhor Francisco Luiz dos Santos, ex-prefeito do município de Fazenda Rio Grande, contra o acórdão número 379215 da Primeira Câmara, que julgou pela irregularidade das contas de transferência voluntária recebida pelo Instituto Confiança de Curitiba relativamente ao exercício de 2010, em face do contrato 038-2008, firmado com o município de Fazenda Rio Grande, com determinação de recolhimento integral dos recursos repassados de forma solidária pelo órgão embargante e pela representante legal da referida OCIP, além de aplicação de multas aos gestores responsáveis. Sustenta o embargante que ocorreram contradições no acordo atacado. Primeiro, por mencionar no corpo de relatório que, entre aspas, os documentos anexados que tratam dos concursos públicos realizados pelo município demonstram que muitos médicos aprovados não compareceram quando chamados a assumir seus cargos, o que faz crer que o município necessita adequar as condições que oferece nos certames aos profissionais da área médica, não sendo aceitável justificar-se em concursos reiteradamente frustrados para transferir a gestão do setor da saúde à entidade privada. Fecha aspas. A contradição teria ocorrido porque, de acordo com o embargante, foi demonstrado na tomada de contas especial número 3404 de 13, que o preço dos serviços oferecidos pelo município de Fazenda Rio Grande aos médicos era praticado em conformidade com os preços dos demais municípios da região metropolitana de Curitiba. Segundo, por constar na decisão que, entre aspas, nos autos 34040413, ainda continua entre aspas, teve o julgamento pela irregularidade, fecha aspas, bem como que, abre aspas, não há como destoar de tais precedentes, notadamente quando os mesmos guardam uma similaridade instrutória com os presentes, fecha aspas. Nesse caso, o embargante alega contradição, tendo em vista que no processo citado a decisão ainda não é definitiva, tendo sido admitido o recurso de revista não julgado pelo plenário. O voto. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos opostos, negando-lhes, porém, provimento. Tal se dá porque não há contradição no arresto embargado. Quanto à primeira questão suscitada, não se trata de contradição, mas sim de tentativa, através de meio processual não adequado, de rediscutir a questão da terceirização de mão de obra, trazendo justificativas já apreciadas durante a instrução do processo, que não foram suficientes para afastar as irregularidades apontadas. Não há contradição na menção contida no decisum de que, entre aspas, os documentos anexados que tratam dos concursos públicos realizados pelo município demonstram que muitos médicos aprovados não compareceram quando chamados a assumir seus cargos, o que faz crer que o município necessita adequar as condições que oferece nos certames aos profissionais da área médica, não sendo aceitável justificar-se em concursos reiteradamente frustrados para transferir a gestão do setor de saúde à entidade privada. Fecha aspas. O que há é a simples constatação de que, se diversos concursos públicos são realizados e todos terminam frustrados, o fato enseja adequações dos certames que permitam ao município de Fazenda Rio Grande contratar profissionais da área médica nos termos previstos pela Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso 2. Note-se que não há referência ao preço dos serviços oferecidos pelo município de Fazenda Rio Grande, mas sim uma constatação em caráter mais abrangente sobre as condições ofertadas aos profissionais médicos. Com relação à segunda questão atacada, não houve contradição quando esse relator entendeu, entre aspas, pertinente ainda a informação do órgão técnico de que o processo número 34.04.04.13, que trata da tomada de contas extraordinária instaurada após a realização de auditoria sobre os repasses efetuados pelo município de Fazenda Rio Grande ao Instituto Confiança,
nos exercícios seguintes ao hora apreciados de 2011 a 2013, que também contemplou o contrato 038-2008, além dos termos de parceria 003-2010 e 015-2010, teve seu julgamento pela irregularidade, conforme Acórdão 56.13/14, segunda Câmara, em razão de impropriedades que apontamos no presente processo, com a utilização indevida de contrato comercial para a formalização de vínculo de convênio entre o município e a entidade privada, contratação de pessoal sem prévio concurso público e ausência de documentos detalhados necessários para comprovar a regularidade da transferência de recursos municipais à entidade. Nesse contexto, houve menção à decisão, que, por sua vez, está em consonância com o entendimento desse relator, conforme fundamentação contida na decisão sobre cada uma das impropriedades apontadas. A possibilidade de a referida decisão ser modificada em sede de recurso de revista, por sua vez, em nada altera o posicionamento contido no acórdão atacado, devidamente fundamentado quanto às questões tratadas nesse processo. Conclui-se, portanto, que a decisão não contém contradições e que os presentes embargos visam tão somente rediscussão da matéria. Por tais razões, nego o provimento aos aclaratórios opostos e mantenho a decisão embargada tal como foi proferida. Em discussão, votação, aprovado. Processo 40.41.70.15, encerra os presentes autos pedidos de certidão liberatória formulado pelo município de Foz do Iguaçu para fins de habilitação ao recebimento de transferências voluntárias. A Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pelo indeferimento do pedido, tendo em vista a constatação de pendências na agenda de obrigações referentes à entrega dos arquivos do SIM-AM, implicando na composição incompleta da prestação de contas anual 2014 e na impossibilidade de emissão da análise de gestão fiscal do mesmo exercício, incluindo o cálculo dos índices constitucionais de ensino e saúde, não restando comprovado o atendimento aos requisitos previstos no artigo 25.4b e c da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por sua vez, a Diretoria de Análise e Transferência, a Diretoria de Execuções e a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal manifestaram-se pelo deferimento do pedido, diante da ausência de pendências em seus respectivos âmbitos de atuação. Sequencialmente, o Ministério Público de Contas propugnou pelo indeferimento do pedido, considerando as pendências mencionadas pela Diretoria de Contas Municipais. O voto, consoante consignado pela DCM, a existência de pendências na agenda de obrigações mormente na entrega dos arquivos do SIM-AM, implica na composição incompleta da prestação de contas anual de 2014, impossibilitando a análise de gestão fiscal do referido exercício, incluindo o cálculo dos índices constitucionais de ensino e saúde, prejudicando, consequentemente, o atendimento aos requisitos previstos no artigo 25.4b e c da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, assiste razão à Diretoria de Contas Municipais e ao órgão ministerial, motivo pelo qual acolho os opinativos exarados e voto para, nos termos do artigo 95 da Lei Complementar 113 de 2005, indeferir pedido de certidão liberatória formulada pelo município de Foz do Iguaçu, em razão de possuir pendências no âmbito da agenda de obrigações. É o relatório e voto. Está em discussão. Senhor presidente, Sim. eu me manifesto pelo deferimento, tendo em vista que norma infralegal não pode impedir o direito do município a receber a transferência. Por 2 votos a 1, prevalece a proposta do relator. Processo 47.66.85.15, encerra os presentes autos pedidos de certidão liberatória formulado pelo município de Guairaçá para fins de habilitação ao recebimento de transferências voluntárias. A DCM atesta que o município não está apto ao recebimento da certidão liberatória, uma vez que apresenta irregularidade na gestão fiscal referente à não observância do limite de despesa com pessoal, descumpriu com a agenda de obrigações e deixou de publicar o relatório resumido da execução orçamentária no 3º bimestre e relatório de gestão fiscal do 2º bimestre. Do mesmo modo, a Diretoria de Análise de Transferência, após consulta ao banco de dados daquela unidade, verificou que o município encontra-se com pendências no CIT, em razão do atraso do 2º bimestre de 2015, consignou ao final que, por força da decisão liminar proferida em sede de mandado de segurança e aplicação disposto no artigo 34, parágrafo 1º da Resolução 28 de 2011, está temporariamente suspensa com relação ao Estado do Paraná e respectivos municípios argumentos que condiciona a emissão da certidão liberatória por essa casa. A Diretoria de Execuções manifestou-se pelo indeferimento do pedido, vez que a determinação de ressarcimento
constante no acórdão 76-1814 da primeira Câmara, a ser efetuado pelo senhor José Martins Gonçalves aos cofres do município de Guaraçá, não foi efetuado. Por sua vez, a Diretoria de Controle de Atividade Pessoal aduz que não se constatam pendências que possam obstar a emissão de certidão liberatória ao município nas matérias afetas àquela diretoria. Sequencialmente, o Ministério Público opinou pela impossibilidade de expedição da certidão liberatória diante dos expedientes emitidos pela diretoria técnicas. Enfim, por tudo exposto e pela fundamentação que segue a proposta, voto pelo indeferimento do pedido de certidão liberatória formulado pelo município de Guairaçá. Em discussão, Senhor da presidente, mesma forma. da mesma forma e entendendo que a publicação do RGF e do RREO não constam do artigo 25 da LRF como motivo para vedar a emissão de certidão liberatória. Por 2 votos a 1, prevalece a proposta do relator. Processo 19.60.65.13, trata os autos de prestação de contas do município do Fundo Previdenciário de Peabiru, referente ao exercício de 12. A DCM, em sua última análise, manifestou-se pela regularidade das contas em exame. Da mesma forma, o Ministério Público de Contas propugnou pela regularidade da prestação de contas. E do exposto, acompanha a instrução e o parecer ministerial e voto pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. Processo 22.96.33.14, trata os autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Barracão, relativos ao exercício financeiro de 13. A DCM, corroborada pelo parecer ministerial, concluíram pela regularidade das contas ora apreciadas, sendo esse também o voto do relator pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. Processo 28.02.05.14, trata os autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Itambé, relativos ao exercício financeiro de 13. Em derradeira análise, a DCM teve como insubsistentes as justificativas apresentadas em relação à discrepância de saldos em quaisquer das classes ou grupos do balanço patrimonial entre os dados do SIM-AM, bem como a realização do serviço de assessoria jurídica por comissionados em afronta ao prejulgado número 6 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, concluindo seu opinativo pela irregularidade das contas. O MP ratifica o posicionamento da unidade técnica e pugna pela irregularidade da prestação de contas. É o relatório, em que pese o encaminhamento de novo demonstrativo contábil devidamente assinado e republicado, a comparação entre os valores dos grupos de ativo e passivo do balanço patrimonial emitido pela contabilidade denotam ainda a discrepância com os números levantados a partir dos dados enviados no SIM-AM, na ordem de R$ 6.310,75, sem apresentação de justificativas ou motivação idônea para tanto, em contrariedade à sistemática estabelecida na Lei 4.320 de 64. Quanto ao segundo item, conforme exposto pela unidade técnica, na instrução 318215, em que pese a entidade ter afirmado que procedeu à realização de concurso público para demonstrar a transitoriedade da situação em tela, não consta o registro da realização do concurso realizado em 2011 nesse tribunal, não sendo possível constatar as sobreditas alegações. Nota-se também que não há registro no SIM-AP da nomeação de advogado efetivo informado através da realização do segundo concurso. Dessa forma, resta indubitável que o seu teor de prejulgado, que o teor do prejulgado número 6 restou vulnerado em sua essência, pois em tais casos, concurso público frustrado, prevê-se a possibilidade de terceirizar os serviços jurídicos através do processo licitatório com a contratação de uma pessoa jurídica até a realização de novo concurso, sendo vedada a contratação do servidor comissionado. Face ao exposto, compartilhe as manifestações da Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e nós temos o artigo 16.3b da Lei Complementar 113 de 2005 e do artigo 248 do Regimento Interno, voto para julgar 1. Irregulares as contas da Câmara Municipal de Itambé relativas ao exercício de 2013 de responsabilidade de Sebastião dos Santos Filho ante a discrepâncias de saldos em quaisquer das classes ou grupos dos balanço patrimonial entre os dados do SIM-AM e a contabilidade da entidade e o exercício dos serviços
de assessoria jurídica de forma comissionada em afronta aos pré-julgados número 6 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E 2, pela aplicação ao ex-gestor da multa constante do artigo 87.3, combinado com o parágrafo 4 da Lei Complementar 103 de 2005, em razão da irregularidade das contas. Em discussão. Senhor presidente? Sim. Ao que eu vejo, são duas irregularidades. Quanto à primeira, a divergência de saldos com o sistema, eu entendo que isso possa ser convertido em ressalva com determinação para que sejam corrigidas as informações dos sistemas. E quanto às funções de assessoria jurídica referente ao descumprimento pré-julgado número 6, eu entendo normalmente que isso não é uma irregularidade de contas, é uma irregularidade, não deixa de ser, mas quanto às contas seria uma irregularidade, por isso eu entendo pelo julgamento pela regularidade com ressalva, com determinação em relação à primeira ressalva. O ilustre auditor poderia repetir para que o senhor secretário puder anotar? Quanto à divergência dos saldos constantes do balanço patrimonial entre o SINAM e a contabilidade, eu entendo pela conversão em ressalva com determinação para que isso seja corrigido no SINAM. E quanto à assessoria jurídica ser empresa contratada, eu entendo que isso não é uma irregularidade de contas, não maculando as contas. A meu ver, esse item é plenamente regular. Então, pela regularidade com ressalva em função das divergências nos saldos. Anotada a proposta do ilustre auditor, prevalece do relator por 2 votos a 1. Processo 22.66.77.14 trata os autos de prestação de contas do município de Umuarama relativas ao exercício financeiro de 13. A DCM e o Ministério Público, após análise do contraditório, conclui pela irregularidade das contas. O voto das impropriedades constatadas pela unidade técnica e corroboradas pelo órgão ministerial subsistem como restrições às contas. A. Resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas na porcentagem de 1,5%. E a B. Falta de repasses de fontes não vinculadas, falta de repasses de contribuições retidas dos servidores para o INSS. Quanto ao resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, entendo que o percentual de 1,5% não macula a execução orçamentária programada para o exercício seguinte, possibilitando sua conversão em ressalva. Já no que tange ao ponto remanescente, entre aspas, falta de repasse de contribuições retidas dos servidores para o INSS, fecha aspas, vislumbrou a unidade técnica que os documentos encaminhados na peça processual número 56 não comprovam os valores efetivamente descontados em folha de pagamento dos servidores a título de contribuição previdenciária devida ao regime geral de previdência social, mas somente o pagamento efetuado por meio de retenções realizadas no Fundo de Participação Municipal de contribuições devidas mensalmente ao regime geral de previdência social, atraindo a irregularidade das contas sobre a situação. Faço ao exposto, compartilho parcialmente das manifestações da Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público e voto pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, ressalvando o resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. É o relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 27.24.31.13 trata-se de prestação de contas do município de Pérola relativas ao exercício financeiro de 13. A DCM concluiu sua análise pela regularidade das contas, ressalvando o ponto referente, entre aspas, fontes e recursos com saldos a descoberto, saldo negativo a descoberto por fonte, fecha aspas. O Ministério Público ratifica o posicionamento da unidade técnica, nesse sentido, ao voto do relator, pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, com a ressalva apontada. Está em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, a minha pauta está atendida. Agradeço. Esta presidência agradece Vossa Excelência. Consulta ao auditor Cláudio Canha. Nada a declarar. Deixo a palavra livre.
Senhor presidente, Vossa Excelência tem a palavra. só para registrar uma homenagem póstuma, efetivamente, ao ex-deputado Ervin Bulkowski, que faleceu, foi inclusive colega de Vossa Excelência na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Perfeito. Uma pessoa que teve uma passagem muito significativa, muito importante, uma vida pública exemplar, como deputado atuante, como líder absoluto em audiência em rádios aqui de Curitiba e região metropolitana, e também pelo exemplo de vida que deixa a todos nós, muito especialmente a minha solidariedade à doutora Marisa, que é minha assessora de gabinete, que era filha do doutor Ervin. Então fica feito esse registro e os pêsames aí a toda a família, e todos nós ficamos realmente consternados com a passagem do ex-deputado Ervin Bulkowski. Eu compartilho com Vossa Excelência e realmente tive a oportunidade de exercer a função de deputado estadual de 1982 a 86, em companhia do ex-deputado Ervin Bulkowski. Aliás, foi o mais votado do Estado naquela eleição, com 103 mil votos. Era uma pessoa conhecidíssima como deputado e também por seu programa de orações, né, em rádio de sua propriedade. Então, desta forma, eu compartilho com Vossa Excelência e envio também à família enlutada os meus sentimentos. Senhor Procurador. Também em nome do Ministério Público de Contas, nos somar a essa manifestação do conselheiro Durval, no sentido de externar à família do falecido deputado o nosso pesar pela sua subida, né, para outras paragens. Convoco uma próxima sessão para 10 de novembro, próxima terça-feira, às 14 horas, no horário regimental. Levanta-se e apresente.